Santo, eu não queria chorar. Mas o teu Espírito nos faz chorar. Não é emoção, o Senhor sabe. Amado Espírito Santo, nos visite nessa manhã de uma forma ainda mais forte, mais poderosa. A manifestação clara, Senhor, do teu Espírito nessa manhã. A nos convencer, Senhor, a nos arrependermos, a nos humilharmos, a nos quebrantarmos diante da Tua presença, que é real neste lugar. Senhor, eu decido aqui mais uma vez rasgar o meu coração, Senhor. Os meus olhos não estão molhados por causa de alguma dor física ou emocional. Mas eu tenho aprendido, Senhor, que hoje a igreja do Senhor, ela precisa, Senhor Deus, rasgar o seu coração e molhar os seus olhos diante da Tua gloriosa presença. E quando formos, ó Pai, impactados pelo Senhor aqui, saímos como flecha polida, Senhor, por essa nação, por essa cidade, nas nossas casas. E pessoas verão, Senhor, não lágrimas de culpa mais. Senhor, nós estamos cansados de lágrimas de culpa. Lágrimas, Senhor Deus, das crises momentâneas que vivemos. Mas elas verão as lágrimas que estão saindo dos nossos olhos e vão passar vida para esse povo, transformação. Corações insensíveis começarão a ser sensíveis à Tua presença. Corações mornos começarão a ser aquecidos pelo fogo do Espírito. Corações congelados, presos a vã doutrinas, a religiosidade, serão quebrantados. Seus conceitos e preconceitos, tradições, oh Deus, leva isso de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Meus queridos, tema da mensagem: preparando o caminho para o avivamento. Tentei mudar o tema várias vezes. O tema foi errado por roteiro. Uma loucura. Mas você, líder de célula, trabalhe esse tema. Uma igreja que prepara o caminho para o avivamento. Eu quero iniciar, antes de ler o texto em Joel, iniciar nos evangelhos, fala sobre João Batista. Eu amo João Batista. Não só porque ele comia gafanhoto e mel silvestre, gafanhoto e mel, mas porque João Batista era um homem muito ousado. Se colocássemos hoje João Batista em alguma igreja, quem ficaria lá? Mas nos acostumamos a ouvir muitas igrejas, em muitos locais, mensagens que traz o povo para o altar. Muitas vezes por causa da culpa. Muitas vezes por causa da música. Da emoção, de uma crise momentânea. E as pessoas estão vindo para o altar por causa disso, às vezes, meus irmãos. Nessa manhã eu estou aqui para te dizer que o Espírito Santo não quer que você venha para o altar por causa de culpa, por causa de crise, porque você está vendo como é desafiador, não. Ou por causa das emoções, não. Hoje, o Espírito está chamando a igreja de volta à essência da adoração, completamente vazia de si, para que Ele encha a igreja. É isso.
Chega de culpa, meus irmãos. Deus já levou sobre si toda a nossa culpa, todos os pecados, todas as dores, todas as enfermidades. Dê um basta nisso hoje, meu irmão, e saia daqui hoje, vivendo de fato um cristão, uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo. Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João responde, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Eu quero pegar a figura de João Batista como a igreja. O que nós estamos preparando para o Espírito Santo vir e continuar a se derramar, porque ele já se derramou em Pentecostes, em Atos 2. Ele veio em um pequeno grupo que estava reunido e ele se manifestou poderosamente, cumprindo o que Joel estava falando lá atrás. E ele se derrama, e ele vem. E ali a igreja avança, a igreja começa a romper, a igreja começa a crescer. Mas houve um preparo, houve um tempo de investimento, persistência, conectados à voz do Espírito, perseverantes. Igreja amada, a igreja que eu amo. Vamos sair daqui dessa manhã preparando o caminho, para que o fogo do céu desça sobre nós, e não para como juízo, destruindo tudo, não, mas para você ser incendiado por Ele. Sabe por quê, meus queridos? Porque talvez alguém pergunte para você assim: você acredita que o fogo do Espírito vai descer sobre você? Você acredita em avivamento? Você acredita em mover do Espírito? Você crê nisso? Se a mídia chegasse para você hoje, a Rede Globo, a RPC, chegasse para você e te entrevistasse, no horário nobre, Jornal Nacional, você sozinho lá, o que é que você responderia? Qual seria a sua resposta? Amado Daniel, amada Zenilda, é possível vivermos um avivamento? É possível vivermos o céu na terra? É possível pensarmos as coisas do reino de Deus aqui nessa terra? O que é que a igreja responderia, meus irmãos? Sim, eu creio. Essa é a resposta da igreja hoje. Sim, nós cremos. E se ela te pedisse uma evidência, eu vou te dar 2 evidências nessa manhã clara. Avivamento na Inglaterra, você conhece muito bem a história. Um país morto espiritualmente, frio, morno, seco. Pregações mornas, falidas, para uma igreja morna e falida. Obrigado. Uma igreja morna e falida. Sermões mortos, sem vida. A igreja vivia como um vale de ossos secos. A nação, pior ainda. Talvez o osso já tinha até virado pó. Mas Deus levanta um grupo de rapazes. E é por isso que eu amo os jovens. É por isso que eu amo os adolescentes. Temos adolescentes aqui orando mais de 1 hora por dia. É para dar aleluia, é para pular mesmo. E eles se levantaram, chamado Clube Santo. E aquele Clube Santo, chamado Clube Santo, que era santo mesmo, era dos santos, permaneceram fiéis até o Espírito se derramar sobre eles. E o Espírito veio e se derrama, meus irmãos. O Espírito se derrama sobre aqueles homens, poucos homens. Sabe quem sai desse grupo? John Wesley, um grande avivalista. Sai o seu irmão Carlos Wesley e outros. E em pouco tempo,
diz a história, 31 de dezembro de 1739, às 3 da manhã, o Espírito se derrama sobre aquele grupo. E aí, meus irmãos, o mover começa a acontecer. O céu vem na terra. As igrejas começam a ficar superlotadas. O povo grita do lado de fora: deixa a gente entrar. Nós queremos um alimento. Nós queremos fome. Nós estamos com sede dessa palavra. E as igrejas começaram a ver o mover do céu. A igreja começou a crescer. Sim, a igreja começou a crescer. E você pode dizer para aquela repórter: está satisfeita? Não estou satisfeita não. Tá bom, eu vou te dar algo mais moderno. Amada. Na Romênia, país que viveu opressão, atitudes sanguinárias, um governo carrasco como Nicolau Ceausescu, um líder comunista, socialista, em 1965, até a sua execução em 1989. Pensa numa família que queria destruir a nação, o povo cristão. Era Nicolau Ceausescu. Mas Nicolau Ceausescu, meus queridos, não sabia que Deus estava levantando uma igrejinha de 80 membros. Sabe para quê? Para que as trevas caíssem. Nicolau Ceausescu, um homem perverso, sanguinário, como se fosse a Síria. Pensa na Assíria, leia Naum, e você vai ver o que era um povo sanguinário. Sangues espalhados pela cidade. Cabeças, troncos, membros, tudo espalhados. Não podia haver um crente, um cristão. Mas essa igreja, ela começa a orar. Ela começa a buscar a face de Deus. E uma coisa linda começa a acontecer. 1989, dia 15. A igreja estava preparada. Posta. E houve uma varredura. A polícia de Nicolau Ceausescu, a polícia secreta, cerca a casa do pastor Toderic, em Timisoara. E ela cerca a casa daquele homem. Mas a igreja vai para lá e a igreja também cerca aquela casa, aquele pastor. E a polícia vê que não teria como reagir. E ela volta e busca reforços e vem. Quando ela já vem, ela vem atirando. Aparece um outro jovem e começa a gritar, e começa a falar de Jesus, começa a falar, e aquele jovem toma um tiro, ele vai para o hospital. Quando ele chega no hospital, alguém pergunta: valeu a pena isso que você fez? Você está arrependido? Não, eu faria tudo de novo. Mas mais um pouco, naquela mesma noite, uma menina, que a chamamos de pentecostal na história, ela começa a gritar pela rua: Deus existe, liberdade, liberdade. Esse grito ganhou eco naquela nação. E meus irmãos, em 10 dias, milagrosamente, o céu desceu sobre aquela nação. Estavam em uma semana, 10 dias, na praça, mais de 100 mil cristãos chorando e gritando: Deus existe, liberdade, liberdade, Deus existe, liberdade. Nicolau Ceausescu caiu naquela noite. Querido, que ano é esse que estamos vivendo? Que ano é esse de crise? É ao mesmo tempo que houve também no livro de Joel. Abra sua Bíblia comigo, em Joel, capítulo 2, e eu vou ler um versículo. 25. Linguagem de hoje. Joel 2, 25. Quem achou, diga um achei. Se não achou, está lá. Ó. Olha que lindo. 2, 25. Olha aqui que diz isso. Devolverei, restituir-vos-ei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram as colheitas. Para restituir algo, é porque houveram perdas. Teve um caos.
teve sangue, teve muitas tristezas, choros, amarguras, traumas. Como eu falei na outra mensagem, eu conheço alguns agricultores, quando eu viajo lá para Marechal Cândido Rondon, e a gente ouve isso. Quando há perda, querido, é desesperador. E é muito interessante que eles não deixam de acreditar de que vão plantar de novo. Eles não ficam assim, vai chover de novo, né? Não, eles plantam de novo. Na esperança de que vão colher verdadeiramente aquela colheita, aquilo que eles plantaram. Eles não desistem. Ah, João, mas é o pão deles. Sim, é a sobrevivência deles. E querido, eu quero te falar isso para você nessa manhã. Não desista. Não pare. Não, mas choveu, estragou tudo, veio o gafanhoto, veio os problemas, veio as situações adversas. Não pare, não pare, não pare. Os 3 capítulos do profeta Joel, livro de Joel. Primeiro capítulo, Deus promete um julgamento. Segundo, Deus oferece esperança. E o terceiro, Deus anuncia o futuro. Eu queria que você lesse esses 3 capítulos essa semana, querido. Mas você entrasse nessa história. A missão de Joel, chamar o povo de volta para Deus. Deus levanta profetas para um tempo de transição. Ser profeta é ser boca de Deus. Esse é o papel da igreja hoje. Ser profeta é o quê? Ser boca de Deus. Você é boca de Deus. Ser profeta é ser boca de Deus. O comando, presta atenção nisso. Boca de Deus é o comando espiritual. O comando dos reis é um comando político, mas o comando dos profetas é um comando espiritual. Os reis não têm mensagem para os profetas, mas os profetas têm mensagem para os reis. O espiritual prevalece o que é material, o divino prevalece sobre o humano, o celestial prevalece sobre o terreno, o eterno prevalece sobre o que é temporal. O profeta Eliseu nunca foi ao palácio do rei Joás, mas quando Eliseu estava para morrer e muito doente, o rei foi até a casa do profeta. Eu quero dizer para você nessa manhã, querido, as pessoas começaram a procurar você. Se você tiver a resposta, se você tiver palavras nos lábios, que seja de fato a voz do Espírito Santo de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus tem que estar na boca do povo. Nós temos que mudar, temos que virar essa chave. Joel é levantado nesse tempo, querido. Como todos os profetas são levantados em um tempo de transição. E muito interessante que o povo estava, de novo, endurecido. Lembra lá do que eu estava falando da Inglaterra? O povo estava endurecido, tempo onde a nação dava as costas para Deus. A casa de Deus estava isolada, esquecida. Não havia mais ofertas, manjares, entregas no altar. Não havia mais. Templos onde os sacerdotes se embriagavam. Sabe o que os líderes da igreja na Inglaterra faziam quando saíam do culto? Iam para os bares se embriagar. O pastor acabava de pregar e ia para o bar se embriagar. Querido, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Você pode sair daqui embriagado, sim, mas embriagado pelo Espírito Santo de Deus. E é a palavra dele que diz isso, não sou eu. Ah, mas em ser embriagado, isso é uma coisa muito, sim, querido, eu sei das antigas e eu vou chegar lá. Às vezes a gente pega algumas palavras e a gente já bloqueia quando a gente ouve. Quando você cantaria uma música, talvez há 50 anos atrás, eu me rasgo por inteiro. Mas a vovó Nena está aí. Olhamos para ela semana passada, está aí em pezinho. E talvez os mais experientes falam, mas como me rasgar por inteiro? Que negócio estranho é esse? No meu tempo isso não existia. E bati o pé. Isso aqui é muito estranho. Mas eu quero que você aguente até o final. O que é esse rasgar por inteiro? É entrega. É tirar o eu. Rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis os vossos corpos como
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Deus espera da sua igreja hoje é que ela se posicione, rasgando o seu coração, se entregando totalmente a Ele. Queridos, nós estamos cansados de eventos. Eu tenho ouvido isso de algumas igrejas. Nós estamos mudando. Olha isso, gente. Deus está movendo o céu na terra. Nós estamos mudando as estratégias. Eu estou cansado de evento. E eu olhei para aquele cara, eu falei assim, por dentro, né? Por fora não. Eu falei assim, meu Deus, Deus está mexendo nesse cara. Oh, Deus! E eu fiquei tão feliz, porque ele falou assim, talvez a gente está perdendo alguns, sabe? Eu falei, glória a Deus! Estou indo para outra igreja, glória a Deus, porque quem ficar vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar aqui. Muito evento, muita chuva, muita chuvinha, a chuva para, querido. Mas quando Deus manda uma chuva, meus irmãos, vieram 4 momentos nessa história de Joel. O juízo de Deus vem sobre a nação, como sempre veio. E aqui ela vem como o quê? Como gafanhotos de 4 bandas. Se um gafanhoto desse mole, o de trás vinha, pegava mais ainda. O segundo desse mole, vinha um terceiro. E o quarto, pronto, zerava tudo. Já viu aquela crise que você passa? Aí você está passando por uma crise. Aí vem um probleminha. Aí você pensa que se livrou. Daqui a pouco vem um segundo maiorzinho um pouco. Aí você fala, bem, agora, né? Já deu. Aí vem o terceiro, mais forte ainda. Você fala, Senhor, você está sem perna e sem braço. Aí vem o quarto. Aí você só flutua, né? Não sobrou mais nada. Querido, Deus está enviando o seu juízo. Como gafanhoto. Fogo, que está ali no versículo, capítulo 2, 3. Um fogo que lambeu as fontes de água. O gado gemia no campo. Porque não tinha mais alimento, não tinha mais plantação, não tinha mais nada. Não tinha colheita, não tinha uva, não tinha azeite, não tinha trigo, não tinha mais nada. Mas o grande exército, Deus estava levantando um grande exército, inumeroso, sanguinário. E esse exército viria para destruir, varrer de fato o que estava ali. Como esse exército matou gente. Mas Joel levanta e fala, os gafanhotos, o fogo, o gado se perdendo, as plantações se perdendo, e esse exército amargo, rude, nada mais era de apenas um símbolo do que Deus estaria para fazer quando Ele viesse, quando Ele voltasse, o dia da tribulação. Querido, deixa eu te perguntar nessa manhã, o Espírito Santo de Deus já convenceu você que você precisa se voltar para Deus? Ele já falou isso para você. E aí ele chega nesse quadro e diz, olha, eu vou voltar. Você acredita e crê que Deus está voltando, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Mas aqueles que não estão de acordo com a sua boa e perfeita e agradável vontade, Ele vai limpar. Ele fala, não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Deus não quer que você vá para o inferno, querido. Ele está pregando, está falando para uma nação inteira. Volte-se para mim. Porque Deus é zeloso com aquilo que Ele criou, o que Ele fez. Ele fez você, Ele é zeloso, Ele é amoroso, Ele é o amor. Por isso, queridos, eu queria trabalhar um ponto nessa manhã. Precisamos parar, rasgar o coração e nos voltarmos completamente para o Senhor. Parar onde, João? Pare, pai. Pare, mãe. Pare, filho. Pare aquilo que você está fazendo que Deus nunca aprovou. É muito trabalho? Pare um pouco. É muito dinheiro? Pare um pouco. O que é que você precisa parar, igreja? O que é que eu preciso parar de fazer para me voltar completamente ao Espírito Santo de Deus? Talvez a sua vida virou uma máquina mortífera, atropelando tudo e todos, mas hoje ele está falando assim, olha, pare.
Pare. Antes que não dê mais tempo de parar, querido. É melhor você parar agora que dá tempo do que você não conseguir mais parar e ninguém te parar. Não, eu só comecei a fazer isso, então pare no começo. Não, eu estou enfiado lá na podridão, eu estou enfiado em dívidas, eu sou consumista, eu machuco pessoas. Pare de machucar pessoas, pelo amor de Deus. Pare de ferir pessoas. O que é que a gente conversa na mesa na hora do almoço e do jantar? O café da manhã como é que é? Pare e comece a falar coisas boas. Quando alguém levantar a voz da sua casa, na sua mesa lá, e começar a falar besteira, você diga, pare. E quem é você para mandar eu parar? Eu sou a voz que grita no deserto, pare. Porque eu estou preparando o caminho para o avivamento, sim. E essa casa aqui não vai entrar outra voz a não ser a voz verdadeira do Espírito Santo de Deus. Você tem autoridade para falar isso. Ah, mas você não conhece o meu filho. Ah, mas você conhece meu marido. Ah, você conhece, querido, eu conheço um pouquinho o Espírito Santo. E eu sei que ele veio para transformar, ele veio para animar, ele veio para convencer, ele veio para consolar. E é esse que você tem que agarrar e ponto final. Ah, mas você não sabe. Realmente eu não sei. Mas uma coisa eu sei. É que ele me ouve. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amar ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu fôlego. E eu duvido que Ele não vai te responder. Como foi falado aqui, Deus nunca te deixa sem resposta. Feche os seus olhos. Precisamos nos voltar completamente para o Espírito Santo de Deus. E esse nos voltar significa, eu preciso me arrepender. Eu preciso abrir mão do eu. Quando não voltamos para o Senhor de todo o coração, você já se voltou para o seu coração. Nosso coração, nós temos os nossos costumes, nossas resistências acumuladas, bloqueios no meu coração, minha vida difícil de alcançar um nível mais profundo com o Senhor. Mas nessa manhã, eu quero te pedir, que em nome de Jesus, que você saia daqui hoje se voltando completamente ao propósito de Deus da sua vida. O arrependimento precisa ser de dentro para fora. Mas nesse texto que eu vou encerrar agora, há uma trombeta a ser tocada. E no texto, essa trombeta era uma trombeta que tocava para quem estava do lado de fora, alertando o povo dos inimigos. Mas aqui, a trombeta estava tocando, é para a nação, é para o povo. Era o povo de Deus. E essa trombeta começa a tocar. E o convite, meu querido, aqui começa em Joel 2,16. Começa nos líderes, começa nos pastores, começa nos mais experientes, nos anciãos da igreja. Hoje Deus está chamando você, os mais experientes. Em primeiro lugar, Ele chama os mais experientes, os anciãos, os idosos. Talvez as tradições paralisou você. Os conceitos que você criou durante tantos anos paralisou você. Eu não consigo levantar a mão, eu não consigo dar glória a Deus, eu não consigo me jogar no chão, eu não consigo sim, você não precisa fazer tudo isso para dizer que é de Deus, não. Mas você pode simplesmente com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito se quebrantar e se colocar diante do Senhor. Me ensine isso. O Espírito Santo quer te ensinar isso nessa manhã, a se voltar a Deus. Mas Ele também chama e reúne os filhos que mamam, dos mais velhos e os mais novos, curtir uma vida plena aqui na casa de Deus, a família reunida. Ele também chama os recém-casados, você que casou agora. Ele está chamando isso, voltem-se para mim,
Na cultura de Israel, quando um rapaz se casava, ele estava livre de qualquer compromisso público durante um ano. A coisa era tão devastadora naquela nação, que o profeta está falando: olha, você que tem direito de ficar um ano aí, você não tem mais direito a nada. Corra para os pés do Senhor, volte-se para a presença de Deus. Você talvez pense que tem direito a muita coisa. Não, querido, hoje o convite é: volte-se. Volte-se para mim. Os recém-casados, ele também começa a chamar, queridos, os sacerdotes, os pastores, os mestres que pregavam e ensinavam a palavra de Deus. E ele diz: chore entre a entrada do templo até o altar e comecem a orar. Querido, temos pastores ruins nessa nação, temos líderes perversos. Ele está dizendo para você: abandone os teus conceitinhos, o teu conhecimento, aquilo que você guardou durante tanto tempo, e volte-se, pastores e líderes, volte-se, líderes de célula, volte, auxiliares, volte, 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 volte. É o grito do Espírito Santo nessa manhã para você, igreja. Mas o nosso Deus é esperança. E ele diz, o profeta, assim como Moisés: poupa os teus povos, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria, de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está Deus deles? Deus é um Deus zeloso que dá esperança para a sua igreja. Ele está aqui nessa manhã dizendo: eu estou te esperando de braços abertos. Você fechou os braços, você saiu da minha presença, você fugiu do secreto, você começou a falar mal de mim, você começou a machucar os irmãos. Oh Deus, nessa manhã ele está falando: volte-se completamente. Colossenses 3 diz isso: tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração, faça com toda a sua alma. Querido, talvez você tenha alguma função na igreja, ou talvez você tenha alguma função em casa, na sua família, uma mãe e um pai, e você abandonou e não faz mais essas funções, porque algo te machucou. O que é que te paralisou? Você que entendeu isso nessa manhã e quer se voltar-se completamente ao Senhor, saia do seu lugar e venha para cá. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos fique em pé, igreja, santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
anciãos, experiência. Eu estou vendo aqui adolescentes e mais novinhos. Eu estou vendo recém-casados, casados há mais tempo. Querido, pense que isso aqui é uma roupa, uma veste. Deus não quer que a sua igreja rasgue mais roupa. Não. Não precisa. Não precisa mais rasgar roupa. Não precisa se despedaçar todo. Não precisa ficar aí se martirizando todo. Não precisa mais disso. O que o Espírito Santo quer, querido, é que você rasgue o seu coração. Vai para o seu secreto essa semana e chore aos pés do Senhor. Peça mudança à nossa nação. Peça mudança ao nosso estado. Precisamos de um candidato de Deus nessa cidade. Precisamos de um candidato de Deus nessa nação. Precisamos de mudança. Precisamos de uma mudança radical. Precisamos de uma mudança. Nós precisamos de uma mudança. Eu queria pedir a você que se ajoelhasse no seu lugar e se prostrar diante do Senhor. E não saísse daqui conformado com você mais. Você saísse daqui chorando aos pés do Senhor, dos mais novos aos mais velhos. Se prostre diante de Deus. Deus amado, nós decidimos, Senhor Jesus, saímos daqui hoje voltados de todo o coração a Ti, totalmente no Teu altar, totalmente no Teu caminho, parando aquilo que temos feito que não Te agrada, deixando para trás aquilo que temos feito que o Senhor nunca quis que fizéssemos. Senhor, nós somos aqueles que o Senhor escolheu, nós somos amados Deus, e nós nos colocamos hoje aqui, com todo o nosso coração, dizendo que vamos preparar o caminho para tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa geração, para tudo que o Senhor tem para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa nação. Senhor Jesus, ouve agora a oração do Teu povo aqui no Teu altar. Colhe, Senhor, cada lágrima derramada, Deus. Que não seja em vão, mas que toda oração feita no Teu altar nessa hora seja ouvida aí no céu. Nós concordamos como igreja, nós ligamos como igreja, crendo que hoje o céu está se movendo em nosso favor. E viveremos um novo tempo. Viveremos um novo tempo de um povo totalmente rendido ao Senhor. Vivendo, Senhor, de fato um avivamento na nossa nação, aonde estivermos, Pai. Senhor, entregamos este momento ao Senhor. Este culto é Teu, toda honra e toda glória ao Senhor. E continua fazendo ainda mais em nós, através de nós e por nós, porque queremos fazer parte disso. Não queremos só olhar, mas queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que não passe de nós, Senhor. Que não vivamos aqui em vão nessa terra, mas que a nossa vida marque, faça história. Que a nossa vida marque uma geração, que aquilo que plantarmos hoje, Senhor, seja vida e edificação na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Faz de nós um povo forte, faz de nós um povo posicionado, faz de nós um povo constante, um povo que cresce, que avança, que não retrocede, um povo que ouve a palavra, mas que vive a palavra. Não queremos voltar para o deserto, não voltaremos, Senhor. Que sejamos os Joões Batistas da nossa geração, que prepara o caminho para o avivamento. Em nome de Jesus, confirma essa palavra no nosso coração hoje, para a honra e glória do Senhor. E abençoamos agora cada vida que está aqui. Pai, fortalece-os, Deus. Fortalece esses corações. Tira toda a culpa. Tira, Senhor, todo choro de tristeza.
e que eles sejam renovados pela alegria do Teu Espírito Santo, que eles sejam fortalecidos pela alegria do Senhor e que eles se levantem hoje posicionados em Ti, para serem tudo aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém.